Emanuel, o Deus conosco. Pensar em um Deus conosco, pensar em um Deus que se torna homem como nós, vivendo nossos dilemas, nossas angústias, as nossas misérias, nossos medos, se tornou o centro de discussões teológicas profundas na história da igreja. Concebemos um Deus, amados irmãos, que nos protege, um Deus que está soberano, um Deus que dirige a história, um Deus que faz parte da nossa vida e nos acompanha. Uma ideia muito boa para nós, uma concepção apropriada. E no Velho Testamento, toda essa configuração de um Deus, ela é vista através da própria história do povo de Israel. E o povo de Israel, ao longo da sua caminhada de fé, havia duas angústias. A angústia porque Deus não trouxe para eles, não deu a eles a possibilidade deles trabalharem com um paganismo, um Deus que se manifestava através da materialidade. E isto foi colocado muito bem ao longo da história do povo de Israel. E um Deus também que se tornava único para eles e se revelava através de homens e de mulheres ao longo da história. Homens e mulheres do próprio povo de Israel, homens e mulheres da história de Israel e também homens e mulheres falhos, não semideuses. A história do Natal, a história do povo de Deus, a história de Jesus Cristo, do Emanuel, ela é a história de que Deus não chamou semideuses. Deus não tem semideuses para na terra se revelar. Ele escolheu homens e mulheres para revelar-se como o próprio Deus. Sua mensagem é uma mensagem simples, mas uma mensagem que ela se fazia presente na história do povo de Israel. A ideia, a concepção de um Deus presente era muito distante de Israel pela concepção teológica, monoteísta, distante, um Deus soberano que agia de uma forma tão presente na história. Mas havia uma angústia, uma tristeza, um desalento na própria história do povo de Israel, porque eles acabaram sendo levados pelo seu próprio egoísmo, pelo seu próprio orgulho, a viver as misérias do mundo. E eles então perguntaram ao Senhor: Senhor, onde tu estás diante da nossa miséria? O que tu estás fazendo? Por que tu te calas diante do nosso sofrimento? Por que tu estás longe de nós? Por que tu se ausentas do meio do teu povo? A ideia do cabode, a glória de Deus se foi, era um tempo de aflição. Isaías capítulo 7. Nós vamos ler essa primeira parte, que vai do versículo 10. Isaías então se levanta como profeta e ele então traça aquilo que nós compreendemos o que é o Emanuel. Quando compreendemos esse Emanuel do Velho Testamento com uma dimensão do Novo Testamento, nós compreendemos que o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, não foi uma coisa isolada, foi algo que Deus colocou para vivermos nossos dia a dia, nossos dias, nosso cotidiano. Diz o seguinte, o profeta Isaías capítulo 7, versículo 10: O Senhor falou novamente a Acais: pede um sinal, Senhor teu Deus, seja embaixo, nas profundezas, seja em cima, nas alturas. Acais, porém, respondeu: eu não pedirei nada, nem provocarei ao Senhor. Então Isaías disse: ouvi agora, ó casa de Davi, não vos é suficiente importunardes os homens, ainda quereis importunar também a meu Deus?
pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. E aí o profeta vai descrevendo esse Emanuel dentro de uma visão da capacidade de entender este Emanuel que ele é. Meus amados irmãos, a ideia de Emanuel, ela surge como um sinal. A Bíblia diz claramente que as pessoas estavam aflitas, estavam angustiadas, o povo que andava em trevas, o povo que andava angustiado, eles queriam um sinal, eles queriam algo que pudesse Deus se revelar novamente a eles de uma forma mais presente, de uma forma mais contundente, porque o exílio tirou deles a perspectiva da glória do Senhor. O Emanuel traz a perspectiva da glória de Deus, e a perspectiva da glória de Deus através de um sinal. Percebam, irmãos, que agora o sinal é uma coisa de um milagre e de uma coisa muito difícil para compreendermos, do Emanuel, um Deus conosco. A palavra de Isaías rompe a história de Israel quando ele diz: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Meus amados irmãos, Emanuel ele surge dentro de uma dicotomia que nós não podemos entender, porque ele é um milagre de Deus como uma forma de se revelar ao homem. Ele se revela dizendo: a virgem conceberá. Olha, meus amados irmãos, como uma virgem pode conceber? É impossível a nossa mente compreendermos isso. Nosso Deus é um Deus que se revela nos impossíveis. E ele então ele se chamará Emanuel. Emanuel porque é uma descendência, é o nome de uma pessoa da tribo de Judá. Essa tribo de Judá é onde vem a salvação do povo de Israel, é a tribo de Davi. Daí surge então, meus amados, a ideia de Emanuel conosco. Como esse Emanuel vai estar conosco? Como ele virá? Como será esse Emanuel? Como ele vai agir no nosso meio? Como ele pode tornar-se um de nós? A esperança messiânica do povo de Israel dividiu a comunidade da mesma forma que nós estamos divididos hoje. Havia um grupo que esperava o Messias, o Emanuel, mais um rei. Um rei que viesse politicamente dominar, colocar o povo de Israel na liderança do mundo. Outro grupo achava que vinha o Messias, um sacerdote, um homem que levasse as multidões ao altar do Senhor, a confessar seus pecados e se voltar ao Deus do céu. Outro grupo achava que o Messias deveria vir não como um rei, nem como um sacerdote, mas como um profeta que estaria revelando o desígnio do Senhor e trazendo mudanças radicais na história do povo de Israel. Emanuel vem. E Emanuel veio separar a história do povo de Israel e dar ao povo de Israel uma compreensão mais apropriada desse Deus que nós temos no nosso coração. E revela Mateus, Marcos, Lucas e João que o Messias veio, e o Messias veio na simplicidade, na humildade, na capacidade de se tornar um servo sofredor, quebrando assim qualquer possibilidade de um Messias rei, profeta ou sacerdote, nem político, nem um religioso e nem um grande revolucionário. Ele vem como servo, sofredor. Ele nasce em Belém, uma cidade pequena. Ele vem de uma vida, ele vem de uma família simples, ele vem de uma família que compreende a dimensão desse Emanuel, mas ao mesmo tempo se sente visivelmente incapacitado de compreender todos os dilemas
que esse Deus traz. Dois personagens claros, como o ser humano olhou a este momento, foi Maria. No seu cântico, Lucas, capítulo 1, versículo 46, Maria, ela vai ter o seu primeiro olhar como mãe, como mulher, para aquele momento. Ela compreendia aquele momento, mas ao mesmo tempo sofria, percebendo o seu dilema de mãe, de mulher e da história do povo de Israel. E ela então canta ao Senhor, louva ao Senhor. Todos nós que compreendemos, todos nós que aceitamos o Emmanuel, Deus conosco, nós louvamos, nós engrandecemos a Deus. E o que Maria fez? Maria, pelo silêncio, Maria colocou-se numa dimensão de espera, de expectativa. Pense os irmãos e as irmãs, 9 meses de expectativas, esperando aquele momento. E ela louva o Senhor, ela diz ao Senhor, e ela compreende o que é esse Emmanuel, quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, porque deu atenção à condição de humilde de sua serva, e a partir de agora todas as gerações lhe chamarão bem-aventurada. Maria compreende a dimensão humana de ser bem-aventurada, mas ela compreende a dimensão do Emmanuel, que vai estar chegando. E ele diz: a minha alma agradece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. O Senhor, o Salvador da humanidade, das gerações, ele virá ao ponto de que eu devo, como ser humano, ao olhar de Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Quando nós compreendemos o Emmanuel, a nossa vida, a nossa alma, o nosso cotidiano, a nosso caminhar na terra é de engrandecer ao Senhor. Não mais eu, mas eu engrandeço ao Senhor. Não mais minha vida, mas eu engrandeço ao Senhor com meus bens, com meus dons, com a minha capacidade de servir a esse Deus maravilhoso. Esse é o sentido que Maria traz no seu cântico. Outro texto também muito claro na tradição e que serve de balizamento para nós, quando nós olhamos para o cântico de Zacarias, capítulo 1 de Lucas. Nós não vamos ler todo o cântico de Zacarias, mas era a visão desse servo do Senhor, profetizando, bendizendo. Ele diz claramente: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou seu povo, nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi. É o olhar do humano, do homem agora, quando ele canta também, louva ao Senhor. O Natal é essa expressão viva do nosso louvor, por isso nós louvamos, nós engrandecemos ao Senhor com os nossos lábios, com o nosso coração, com a nossa música, porque nós temos esse Emmanuel conosco. E Zacarias vai também chamar-nos a atenção: bendito é o Senhor que nos visitou e libertou o seu povo. A ideia da libertação, a ideia da salvação, o Deus que vem para libertar, é o Deus que vem para nos dar essa compreensão. Todos os textos da chegada do Emmanuel conosco nos dão essa direção. A história de Jesus Cristo, ela é contada, narrada e colocada diante de nós como um servo sofredor que assume a sua missão. A grande discussão teológica: se ele era homem, se ele era Deus. Quando é que ele é homem, quando é que ele é Deus? Teologicamente, ao mesmo tempo que ele era filho de Deus, ao mesmo tempo ele era um filho de Maria, um filho de uma descendência. Ele veio na história para contar a história, para se revelar na história, para dividir a história. Deus é o Deus que se revela na história, na sua vida. Ele interfere na sua vida. Durante a sua peregrinação, Jesus Cristo interfere na vida das pessoas. E quando ele interfere, ele muda, dá sentido, dá significado à vida da pessoa, porque ele interfere, e ali naquele momento ele muda, assim ele fez em toda a sua historicidade. A maior dificuldade de Jesus Cristo para ser o Emmanuel, para viver o Emmanuel,
é que Ele viu as nossas misérias, os nossos medos, os nossos pecados. E esse Deus conosco, quando se humilha, quando Ele se coloca na condição de homem, Ele pergunta aos seus discípulos: e agora? Depois eu estou convosco, eu sou Emmanuel, então Deus caminha com vocês todos os dias, almoça com vocês, janta com vocês, ensina vocês os caminhos. O que vocês acham que eu sou? A preocupação de Jesus Cristo era saber se as pessoas estavam entendendo que Ele era Emmanuel. Tinha muita discussão, muita incompreensão, como também há hoje na pessoa de Jesus Cristo. E aí então nós entendemos e vamos compreender a dificuldade dos discípulos. Não, deve ser profeta, não, deve ser Elias, deve ser alguém especial, mas ele queria ouvir a expressão máxima que Pedro diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Cristo é o Messias, o ungido, o Filho de Deus, ou seja, tu és um Deus conosco, um Deus que está caminhando conosco, um Deus que vai conosco nas nossas vidas, no nosso cotidiano, e um Deus que não se afasta de nós. É um Deus que vem nos salvar, nos libertar. Quando ele ouve essa expressão de confissão, então ele diz: a igreja vai caminhar com a compreensão que Deus é um Deus de amor e que Deus é um Deus de presença, de constância. É um Deus que não se afasta, é um Deus que ama, é um Deus que interfere, é um Deus que se relaciona, Deus de relacionamento. Meus amados irmãos, o Emmanuel é um Deus que torna-se um de nós. Difícil para algumas pessoas compreenderem um Deus. Algumas concepções dizem que Deus se diminuiu demais, se tornando de nós. Viveu demais as misérias. Nós gostamos de um Deus mais distante, mas é um Deus que está ali no nosso dia a dia, acompanhando a nossa vida, nos dando o seu amor, o seu carinho, o seu abraço, nos momentos mais difíceis, nos momentos de celebração da nossa vida. Lucas 24, de 46 a 48, nós encontramos o testemunho final dessa caminhada de Jesus Cristo, depois que ele morre, depois que ele ressuscita. Lucas 24, 46 e 48 diz: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que seu nome se pregaria ao arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus amados irmãos, esse é o momento que Lucas completa esse Emmanuel conosco e nos deixa uma missão: pregar o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. A maior convicção que nós temos do Emmanuel conosco é a convicção que o nosso Deus deixou como igreja, como crente em Jesus Cristo, para pregarmos o arrependimento, para falarmos do perdão, do seu amor pelas pessoas. João não concebe muito bem como Mateus, Marcos e Lucas concebem, mas ele diz duas verdades que nós colocamos no nosso coração como nossas certezas. Ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Emmanuel é um Deus da graça que caminha comigo e vai comigo, mas é um Deus da verdade. E a verdade liberta-nos, nos dá a condição de compreendermos quem é este Emmanuel. Que Deus possa nos abençoar esta noite. Amém.